Shalom, shalom, queridos, todos que têm acompanhado a live aqui do Centro Apostólico de Pelotas, bem-vindos, você que está se conectando conosco nessa terça-feira, 28/4, hoje uma live também, como todas as outras, tem sido muito especial e de um assunto de interesse de todos aqueles que estudam a Palavra de Deus, um assunto muito pertinente para esses dias. E a pergunta é: estaremos vivendo os últimos dias? Essa é a pergunta que nós vamos responder na live de hoje, né? Já vou apresentar aqui o currículo do meu grande amigo, pastor e mestre Luiz Henrique Schmidt. Já vou passar para você o currículo dele e ele vai responder essa pergunta para nós. Será que estamos vivendo os últimos dias? Estaremos vivendo os últimos dias? Então você pode aí colocar a tua pergunta desde agora, você que vai entrando, já vai colocando a tua pergunta. Já vai, querido, dando o teu joinha, o teu like aí, nos ajuda na live, vai colocando o coraçãozinho aí, coraçãozinho para todo mundo que está conosco, e vai compartilhando, por favor, querido, compartilhe nas redes sociais, compartilha aqui no Facebook, compartilha todas as redes para que a gente possa alcançar um bom número de pessoas para ouvir essa ministração de hoje, tão pertinente, de tanta relevância para os nossos dias. Já estamos vários aí se ligando. Quero pedir para você, então, vai dando joinha, vai dando coraçãozinho, vai compartilhando e também você já vai colocando o nome da cidade, aonde você está aqui para nós sabermos, né? Sei que sempre tem gente de muitos lugares e hoje eu fiquei sabendo que tem gente de muitos lugares do Brasil que vão estar conectados conosco. Bem-vindo todos, bem-vinda minha irmã Terezinha, sempre ligadinha conosco aqui nas lives, né? Então, Deus abençoe quem está chegando, e eu já quero te convidar, não deixa de compartilhar a live, hoje o assunto é extremamente pertinente, vamos estar confrontando algumas estruturas mentais fortes, vamos estar quebrando alguns paradigmas e trazendo a luz da palavra de Deus com uma exegese extremamente bem feita, né, por peritos no assunto, especialmente meu amigo, pastor e mestre Luiz Henrique, entre tantos outros mestres que têm trabalhado esse assunto. Então, já quero mostrar para você aqui a obra do pastor Luiz Henrique, que foi, primeiro, né, foi a sua defesa para estar se formando como teólogo, né? Perdão, me fugiu aqui a palavra, né? Para ele, então, na sua formatura de teólogo, ele fez essa dissecação e se tornou um livro, Escatologia Apostólica. Olha que linda essa capa aqui. E o pastor Luiz Henrique, seu currículo diz que ele é fundador da ETP, Escola de Ensino e Treinamento Profético. É consultor industrial por 26 anos, é pastor, teólogo e autor. Sua paixão é ver o reino de Deus sendo estabelecido nas diversas esferas da sociedade. Com experiência em implantação de igrejas, tem focado o seu ministério com ênfase na unidade do corpo e a restauração dos ministérios profético e apostólico da igreja. Através do seu chamado para o ensino profético, tem servido à igreja local e ao corpo de Cristo, escrevendo e ministrando treinamento sobre o reino de Deus, o profético da nova aliança e a escatologia apostólica. Ele é casado com Linda Schmidt, por 41 anos, tem 3 filhos, 3 netos, vive em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, esse queridão já está aqui conosco, conectado. Bem-vindo, pastor, mestre Luiz Henrique. Uma honra tê-lo conosco nessa live. Que prazer, que prazer. Boa noite a todos, né? É a viração do dia, né? Shalom, shalom a todos. Tá? Tudo bom, Estevão? Pelotas. Firme aqui temos um tempo quente ainda. Tá? Sim. Mas estamos aqui, graças a Deus. Ainda está quente, né? Aqui também, mas acho que ainda choveu por aqui hoje, mas uma chuvinha fraca, né? Então, na viração do dia é muito profético, né, pastor? É muito profético a gente estar nesse momento aqui, conversando, trazendo conceitos muito importantes sobre o reino de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui de curiosidade pessoal, e eu creio que muitos também, para nós dar introdução, né, à nossa live, que tem muito assunto hoje. O que te levou a estudar sobre esse tema tão polêmico, controverso, de tantas linhas diferentes? Pastor, o que te levou a estudar, né? O que gerou curiosidade? O que me levou a estudar? A minha formação é pentecostal e quando nós nos convertemos, nós estávamos sendo discipulados
por irmãos da Assembleia de Deus. Então, toda a carga, os primeiros mestres, nosso primeiro ensino foi, de fato, dos queridos que eu amo tanto, né? Me batizei na Assembleia de Deus, minha esposa se batizou, meu filho mais velho, depois os mais novos já numa outra realidade mais tarde, né? Então eu recebi toda essa carga de ensino pentecostal tradicional e depois emergindo dentro do movimento apostólico, começou no Brasil em 96, por ali, 97, 98, nós começamos a abrir a mente para muitas outras coisas e começar a ouvir gente que falava um tom diferente, né? Mas, de fato, o apóstolo, de fato mesmo, foi em 2005, houve uma quebra de paradigmas, assim, 2005. Eu já tinha mudado do dispensacionalismo para o estoicismo nesse período, mas em 2005 a gente teve contato, juntamente com o apóstolo Ricardo, com uma escatologia bem diferente, uma escatologia mais otimista. E isso veio de encontro a tudo aquilo que eu acreditava e pensava, mas não tinha instrumentalização para poder entender na prática, não tinha sido ativado, né? Então, quando nós tivemos aqui, eu acho que foi em Teutônia, o seminário, na época, antes disso nós já tivemos alguns insights, né? Nós tivemos um seminário que foi marcante, né? Com Harold Eberly, aqui em Teutônia. Né? Aquilo foi assim uma linha divisória, né? Eu que já estava estudando isso de outra forma, buscando por minha conta, então eu consegui contatos com mestres e apóstolos dos Estados Unidos e comecei a conversar com eles via internet, e isso foi uma revolução na minha vida, que acabou virando tese do meu curso de teologia, né? Então, o resumo é isso. Então, há 15 anos agora que eu tenho estudado a escatologia otimista, né? Nós cunhamos esse nome de escatologia apostólica, né? Eu creio que no Brasil, acho que nós fomos os primeiros a usar esse termo, né? O Michael Birkhoff, nos Estados Unidos, da Casa de Oração, ele usa esse termo escatologia apostólica, só que ele pensa um pouquinho diferente, né, do que a gente tem pensado hoje. O pessoal que está nos assistindo precisa entender que as visões das escolas de ensino de escatologia, elas têm origens, né? E isso é mais de uma escola, né? O problema é que todo mundo que está nos assistindo aqui tem menos de 100 anos, correto? Então, todos nós, de uma grande forma, de uma grande probabilidade, recebemos instrução, assim como eu contei a minha história, de uma escatologia que veio através do pentecostalismo, principalmente, mas não só, né? Ela tem uma versão dessa escatologia que eu chamo de pessimista na igreja tradicional, né? A igreja tradicional é interessante, eles andam em dois trilhos. Parte deles tem uma escatologia pessimista e parte deles tem uma escatologia otimista. Os reformados, eles esconderam, aí vai um pouco digamos assim, de crítica construtiva, é claro. Os reformados esconderam em seus castelos brancos das suas escolas teológicas uma escatologia otimista que eles mesmos desenvolveram, né? Começaram a trazer em restauração. E, na verdade, hoje, o que aconteceu nos últimos 10 anos, 15 anos, né? A partir que a gente teve esse contato no Brasil com essa escatologia mais otimista? Está havendo uma restauração. Todo o movimento apostólico, nós sabemos disso, né, Estevão, um movimento de restauração. De restauração às origens, aquilo que foi perdido antes e ainda foi perdido depois da reforma. Porque toda a escatologia anterior à reforma, desde a igreja primitiva até um pouquinho depois da reforma,
na sua grande maioria, os mestres, os pais da igreja, eles pensavam uma escatologia totalmente diferente do que uma massa hoje do povo evangélico pensa. Né? Uhum. Isso só veio acontecer, né? Podemos falar isso aqui um pouquinho depois, a partir do século XIX. Então, todos nós que estamos aqui, de alguma forma, fomos influenciados por uma escatologia pessimista, e isso gera uma dificuldade, mas Deus está fazendo, através do seu Espírito, essa restauração, essa renovação. Eu tenho recebido, eu estou conectado com profetas de outras partes do país e dos Estados Unidos, e eu tenho visto como isso está pipocando. Hoje, isso é um sentimento meu, eu não tenho uma pesquisa, mas hoje eu creio que mais de 30% da cristandade já pensa uma escatologia de forma diferente que a escatologia tradicional, dispensacionalista, né, com a grande tribulação, com o governo de anticristo, com uma vinda de Jesus em partes, Jesus vindo uma vez para arrebatar a sua igreja, e a segunda vez vindo para, objetivamente, né, com seus santos e reinar, enfim. Quer dizer, esse modelo chamado dispensacionalismo, ele só passou a ser tratado e estudado depois de 1830, daí para frente. Né? Então, por isso, muitas vezes, esse espanto de algumas pessoas quando se fala de forma diferente. Né? Olha que interessante. Então, eu sempre digo para as pessoas, quando as pessoas não estão predispostas a ouvirem o diferente, elas têm que se lembrar daquilo que Paulo fala, né? Vocês têm que ser que nem os bereanos, sejam mais nobres, vão lá e examinem de fato, pensem, vejam as diversas interpretações que existem e tirem a sua conclusão. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi, né? Comigo foi um crescendo. Isso, né? Crescente, muito estudo, muita busca, né? Tu és um homem de estudo, um homem que busca. Claro, oração, dúvida. Então, queridos, né? Já que damos essa introdução, quero mais uma vez pedir, você que está chegando aí, compartilha, nos ajuda compartilhando a live, né? Nos ajuda aí, compartilha, dá o teu joinha, né? O teu coraçãozinho aqui. Pastor e mestre Luiz Henrique já foi apresentado, já deu aqui a sua introdução, né? Foi uma caminhada inteira, e eu, muito parecido contigo, pastor, né? Estudei lá atrás, né? A antiga modelo de escatologia, e é interessante isso, escutem, pessoal, o que o pastor disse. Antes de 1830, todo mundo tinha a mesma perspectiva de escatologia, que não é aquela que é a mais defendida hoje por todos os líderes e pastores, não é essa escatologia, mas sim a escatologia que nós queremos apresentar para vocês. Eu lembro que também lá, né, mais ou menos uns 15 anos atrás, quando me confrontei com essa escatologia restaurada, né, podemos dizer assim, essa escatologia restaurada é uma restauração da escatologia bíblica. Sim, é um bom termo, Foi um choque para mim, porque eu já tinha feito, né, estudado a teologia, feito cursos teológicos, mesmo que um pouco básicos, perto de um bacharelado, mas tinha feito os meus cursos e tinha estudado toda dispensacionalismo, eu tinha tudo na mente muito clara, as dispensações, tudo certinho. E quando veio, me confrontou, depois a gente fez vários cursos, como o pastor aqui já relatou, a gente teve o Dr. Hector Torres conosco, né, o apóstolo Ricardo já tinha estudado. Sim, não falei, né, mas o Hector foi bom também, né? Harold Webler, né, tivemos várias pessoas, depois o senhor pastor escreveu esse livro fantástico aqui, né, que a gente tem estudado, nossos discípulos têm estudado, mas eu confesso que sempre é um desafio para nós renovar a nossa mente, né, a gente tende a permanecer na mesma forma. Então, hoje é um exercício de renovar a mente esta live, não é isso, pastor? É um desafio para renovar. Sim, eu peço assim, inclusive eu peço, Estevão, que os que nos ouvem, que nos assistem, tenham a sua mente aberta, livre de paradigmas pré-concebidos, que talvez algumas coisas que nós vamos falar aqui podem parecer estranhas à primeira vista para você. Aí nós vamos querer te desafiar a ir para as escrituras, de fato. Inclusive, eu vou deixar depois na live, o pessoal do Centro Apostólico pode botar o meu WhatsApp ali,
Sim. E eu terei muito prazer em responder dúvidas, enviar algum material específico sobre alguma área que o pessoal tenha dúvida, né? Seria um maior prazer para a gente, porque eu, obviamente, nessa live aqui de uma hora e pouco, a gente vai simplesmente poder dar uma pequena mostra, uma pequena introdução do que é uma escatologia apostólica. Mas vamos lá então, pastor, a primeira pergunta, tchan, 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 né, como brincando aqui um pouquinho, descontraindo, mas a primeira pergunta muito relevante é: estamos ou estaremos vivendo os últimos dias? Eu já estou sabendo que está saindo um livro sobre esta pergunta, né? Nos próximos dias teremos um livro com essas respostas a essa pergunta. Então, passo a bola, pastor, é contigo aí. Estaremos vivendo os últimos dias? Muito bem. Muito bom, Estevão, Estevão. Antes de responder a pergunta especificamente, né, realmente está saindo mais um livro aí, feito a 4 mãos, minha autoria justamente com o César, que é o editor da revista cristã, Última Chamada, que na verdade é o site, um portal no Brasil de maior volume e quantidade de materiais sobre escatologia, preterismo parcial e pós-milenismo. Agora falando mais tecnicamente, né? Então, realmente é o portal onde tem material gratuito, a grande maioria do material lá é gratuito. Então, juntamente com esse irmão, nós estamos preparando um livro que chama-se assim: estamos vivendo nos últimos dias? Respostas bíblicas para perguntas difíceis. Então, nós vamos estamos respondendo nesse livro 12 a 15 questões, que são questões cruciais, respondendo biblicamente, mas numa linguagem fácil para que todo mundo, toda a igreja possa ler, entender, sem um viés, um cacuete teológico, que a gente que é teólogo gosta, né? Às vezes tem uma escrita um pouco mais pesada. Não, esse livro ele é de simples degustação, muito fácil, muito gostoso de ler, vai ser uma espécie de manual que você vai poder ter nas mãos e trabalhar com pequenos grupos até, enfim, vai ser tremendo. Bom, esperem, junho, julho, máximo julho, espero, em nome de Jesus, nós tenhamos esse material pronto. Bem, estamos vivendo nos últimos dias? Eu vou dizer sim e não. Como assim? É verdade. Nós, na verdade, quando a Bíblia fala em fim dos tempos, últimos dias, na verdade, ela não está se referindo a um momento específico no final da história, né? A um tempo remoto, por exemplo, como se a gente pudesse adivinhar que Jesus voltasse em 2050. Na verdade, nós não sabemos, porque o próprio Senhor disse que isso não era para nós. Né? Tem alguns versículos que dizem: eu proíbo vocês, isso aí é o Pai que sabe, nem eu sei. Vocês têm que se preocupar em cumprir com a grande comissão. Jesus falou em Atos dos Apóstolos isso antes de ascender aos céus. Né? E em Mateus 24 também fala isso. Não cumpre ao homem saber os tempos, né, que o Pai determinou. E bom, mas vamos supor aqui, para a nossa pergunta, queridos, que se nós soubéssemos, né, que Jesus viria em 2050, então alguém diria: não, o final dos tempos é 2050. Errado, porque desde que Jesus nasceu, foi encarnado, quando o Verbo se encarnou, começou uma nova era. E ela vai se concluir quando Jesus novamente retornar, definitivamente. Então, esse período entre a encarnação e a segunda vinda, todo ele se refere ao fim da era, ao fim dos tempos. Como é que eu explico isso biblicamente? Para você não ficar confuso. Olha só que exemplo fantástico para entender isso, queridos. Olha só. Em Atos 2, 14 a 18, diz assim:
né? Eu não vou ler o versículo, tudo, para a gente não perder tempo. Na verdade, o que está dizendo ali? Pedro, né, está fazendo o seu sermão tremendo, onde 3.000 foram conversos, né? Lembra-se, Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre eles, falaram em línguas, o sermão tremendo de Pedro, 3.000 convertidos, e lá nas tantas ele fala exatamente assim, Pedro faz uma referência à profecia de Joel, que diz que aquilo estava acontecendo, que aconteceria nos últimos dias. Então aqueles seriam então os últimos dias. Os últimos dias já estariam começados. Olha que interessante, outro texto, 1 Coríntios 10, 11. Paulo diz que o fim dos séculos são chegados entre nós. Ele estava falando para os coríntios, uma determinada situação, e ele disse, olha, o fim dos séculos são chegados entre nós. Então vejo que em vários momentos, se fala em fim dos séculos. Temos que são intercambiáveis, fim dos séculos, fim dos tempos, fim do mundo. Nós vamos encontrar nas nossas traduções. Outro texto, Hebreus 9, 26. Né? Depois você lê com calma, quiser, anote aí. Diz que foi no fim dos tempos que Jesus veio para aniquilar o pecado e o sacrifício por si mesmo. Quer dizer, quando Jesus veio, o autor de Hebreus faz referência ao fim dos tempos. Né? Que iniciou, na verdade, o final dos tempos. Então, nós entendemos que a Bíblia tem uma esfera de tempo que nós chamamos reino de Deus. Ele foi iniciado quando Jesus veio à Terra, quando Jesus se encarnou. E ele está crescendo gradativamente. Ele pode ter, né, balanços, desvios, não há problema. Podemos ter momentos de instabilidade, mas o reino cresce. Tá? E nesse período, né, em determinado momento da história, que está registrado na Bíblia, né, aconteceram o fim dos tempos. Né? A própria destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo foi um final de uma era, de um tempo. Foi o final da era judaica. Foi somente ali que os sacrifícios, né, se cessaram, sacrifícios de animais, e todo o sacerdote, né, levítico ali se exterminou naquele momento, o ano 70 DC. É muito interessante nós entendermos isso, porque a graça, né, Jesus, ano 30 DC, né, ascendeu aos céus, foi ressurreto, ressuscitou, e até 70 DC, então num período de 40 anos, né, de uma geração, biblicamente falando, ali conviveram graça e lei ainda. Somente em 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu o templo e Jerusalém toda, enfim, na guerra judaica, né, contra os romanos, então ali exatamente se findou, né, aquela era chamada da era judaica. A partir dali, todos os sacerdotes, toda a religião judaica foi para as sinagogas, ela se tornou uma religião rabínica, né? O rabino é o pastor do judaísmo. Hoje nós temos pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. O rabino é uma espécie de pastor. Então entenda, terminou aquela era, consumou-se com a destruição de Jerusalém no ano 70, né? E a destruição do templo completamente. Isso Jesus profetizou, Mateus 23, 24, nós vamos falar logo mais. E eu quero falar ainda um texto, então veja, isso foi o final de uma era também, um final de tempo, de um tempo. E também só, tem inúmeros versículos sobre isso, mas eu vou ler mais um apenas. 2 Timóteo 3, 1 ao 7, é um texto muito usado para o pessoal dizer, olha, no fim dos tempos sobrevirão gente escarnecedora, homens cruéis, homens infames, né? Aquele texto bem famoso de 2 Timóteo. Só que Paulo fala no meio do texto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, sim. Mas ele diz assim para Timóteo, afasta-se desses também. Então, veja bem, você faz uma hermenêutica correta, contextualizada, né? Você vê que Paulo está falando para Timóteo
que aquilo estava no meio deles acontecendo. Te afasta dessa turma, Timóteo. Então, ele fala que, né, nos últimos dias sobrevirão. Né? Nos últimos dias. Certamente, Paulo estava se referindo aos últimos dias que antecederiam a destruição de Jerusalém. Aquilo que Jesus tinha profetizado. Amém? Eu acho que eu tenho que ver como me corta com o tempo aí, Estevão, né? Porque sabe como é que é? Mestre vai falando, fala pior que o pastor, viu? Então, tu está se conectando, né? Essa questão de estar vivendo os últimos dias com a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70, tudo que aconteceu em Jerusalém, a gente sabe, quando Jesus responde também Mateus 24. Essa era a próxima pergunta, eu acho que já podia conectar, né? Como Jesus explica, ou como a escatologia apostólica fala sobre Mateus 24, quando os discípulos perguntam, né? Quando tudo isso vai acontecer, qual o sinal do final dos tempos. Mateus 24 é o chá, né? É o ponto que os profetas usam, muita gente está falando, fazendo texto na internet. Só que veja bem, Mateus 24 e Marcos 13 e Lucas 21 são textos paralelos, é o mesmo assunto que se trata ali. Só que Mateus 24, ele começa em Mateus 23. Né? Então, muitas vezes a gente ensina para a igreja, né, que, olha, você não pode tirar o versículo do contexto. Às vezes você não pode tirar o capítulo do contexto. E às vezes você não pode tirar o livro do contexto. Né? Você tem isso em mente. Quando eu tiro Mateus 24 de um contexto, eu começo a dizer que tudo que Jesus está falando ali, eu posso querer jogar isso para um futuro distante. Né? Final dos tempos. Mas quando eu leio Mateus 24, entendendo o contexto de Mateus 23, eu consigo abrir a minha mente. A primeira coisa, o primeiro insight que eu preciso ter. O que Mateus 23 está nos contando? Se vocês se lembram, Mateus 23 é uma profecia de Jesus, é uma reprimenda tremenda de Jesus sobre o judaísmo e a religião da época, sobre os escribas e fariseus. Tem aquela frase famosa, raça de víboras, né? E uma série de frases fortes, uma reprimenda de Jesus que vai crescendo, ele vai crescendo no tom. Na verdade, assim, só para ilustrar, começa o capítulo, Jesus ensinando no templo, e aí ele está falando com os discípulos, daqui a pouco ele muda o tom e vira, né? Você entende bem isso no texto, ele vira para os escribas e fariseus e começa a decretar uma sentença. Essa sentença, na verdade, Estevão, é o ápice daquilo que Deus está a ponto de fazer pela rejeição do seu povo ao seu próprio Messias e pela rejeição dos profetas. Inclusive, Jesus faz uma acusação terrível, diz que os profetas que vocês mataram à espada, né, dentro do templo, e aí vai acusando, vai trazendo um juízo terrível e acaba dizendo, não restará aqui pedra sobre pedra. E o que Eu acho que a frase-chave aqui é aquilo que Jesus diz, não passará essa geração, né? Sim, aí... ele já fala isso, ele já fala isso em Mateus 23. Depois, em Mateus 24, 34, ele sacramenta essa frase. Essa frase é fundamental. Né? Esse entendimento do juízo que Deus está estabelecendo sobre o povo judeu, veja bem, é juízo de Deus, sim. Naquele tempo é juízo de Deus, sim, diferente de hoje, tá? Estamos na Aliança da Graça, mas naquele tempo é juízo de Deus sobre o povo judeu e sobre o templo. Na verdade, lá, quando nós formos estudar Apocalipse, nós vamos ver a questão da meretriz, então entra a figura da meretriz. Na verdade, a meretriz está se referindo a Israel apóstata, né? A Israel que não cumpriu com o seu propósito, a Israel que não recebeu o seu Messias, Israel que não aceitou o seu Messias. Bom, fecha o parênteses. Aí Jesus disse, não restará pedra sobre pedra, né?
e ele diz lá pelas tantas que os que estão vivos aqui, né, ainda os que estão vivos verão isso acontecer, e aí começa Mateus 24 com os discípulos totalmente apavorados. Eles olham, sobem a colina do monte e ficam olhando para o templo, as belas estruturas do templo maravilhoso, né? O templo restaurado, né, pelo rei romano. E aí eles perguntam, mestre, como é que é esse negócio? E aí fazem aquelas 3 perguntas famosas, não é? Quais são? Eu vou ler aqui para não perder. A gente fala tanto isso que acaba esquecendo. Pergunta número 1. Quando sucederão essas coisas? Essas coisas o quê? Que Jesus tinha acabado de falar dentro do templo, sobre a destruição do templo, sobre o juízo que aconteceria sobre a religião judaica e o sacerdócio judaico. Pergunta número 1, né? Está em Mateus 24, versículo 1, de 1 a 3. Quando sucederão essas coisas? A pergunta número 2, que sinal haverá da tua vinda? E a pergunta número 3, e quanto à consumação do século? Ou, em outras traduções, e do fim do mundo, né? Depende da tradução, muda ali o termo. Então, nós podemos separar em 3 perguntas. Alguns separam em 2, mas no final da história, né, que a segunda e a terceira poderiam estar juntos, mas no final da história a análise pode ser feita da mesma forma. Então, ali Jesus começa a relatar. Então, o entendimento apostólico, diferentemente da escola futurista, né? O que é aqui fazendo todo parênteses, né? Nós temos 3 escolas de interpretação das profecias. Isso que o pessoal precisa entender. A escola futurista, a escola preterista e a escola historicista. Tem ainda a idealista, que eu não vou nem comentar, porque ela não tem muita, nunca teve muita expressão. Ela é considerada como uma escola, enfim. E dentro dessa escola tem alguns extremos, que chegam a ser heréticos, tá? Chegam a ser heresia. Mas as escolas tradicionais, né, todas elas são bíblicas, todas elas não afetam, digamos, a minha salvação, né? Para que o pessoal que esteja aqui possa entender. Mas se eu pensar diferente de você sobre o fim dos tempos, eu vou para o inferno. Não se trata disso, né? Se trata de como isso influencia a nossa vida e a vida da igreja para cumprir o propósito, né? Para a grande comissão, por exemplo. Então, Jesus começa a contar a história, né? Começa a profetizar coisas terríveis, né? Falsos mestres, né? Terremotos, guerras, rumores de guerras e uma série de coisas, né? Precisamos de uma live inteira para detalhar isso aqui. Mas, na verdade, todas essas coisas que começam a ser relatadas dali para frente, né, até o versículo Mateus 24, 33, né, aconteceram. É passado. Como assim passado? Claro, porque no versículo 34, Jesus disse, né, e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Né? Eu não gosto muito da NTLH, né? Mas nesse versículo eu gosto bastante dela, porque a NTLH diz assim: todas as pessoas que estiverem vivas nesse tempo, mais ou menos assim, né? Todas elas virão isso acontecer, mais ou menos assim. Ou seja, não passará essa geração. E a geração, biblicamente falando, como muitos possam estar enganados, é 40 anos. Por causa da referência ao povo, o povo que ficou no deserto uma geração, que se perdeu, né, que morreu. Então, essa referência nós trouxemos para cá, e qualquer escola de interpretação, apóstolo Estevão, ela também entende que tem algo que se cumpriu. E como é que isso é avaliado para os teólogos, pela história? A gente vai ver na história, né, história bíblica, ou dentro da Bíblia mesmo, que a gente chama de evidência interna, ou evidências externas. O que são evidências externas? A história. O que a história diz? Que Jerusalém foi completamente destruída,
no ano 70 descer, depois de 6 meses isolada, sem fome, sem água, sem comida, quando eles estavam morrendo de fome, né? Tito, com as suas legiões, ataca, destrói, toca fogo, destrói completamente. É terrível. Isso a gente lê em Joséfo, e outros historiadores também, né? Mas em Joséfo está bem detalhado, coisa tremenda, coisas horríveis que aconteciam, as pessoas estavam comendo seus filhos, coisas terríveis. Então, a escatologia futurista, né? Eu queria aproveitar um gancho aqui, pastor. A escatologia futurista, ela diz que tudo que está se falando, Jesus está respondendo, aconteceria no futuro. Aconteceria essas coisas. Ela está falando, ela crê que essa resposta de Jesus não passará, essa geração se cumpriu no ano 70, quando Jesus cumpriu, exatamente, aquelas coisas, aquelas sinais. Na verdade, Jesus não chamou de sinais, tá? Ele chamou de coisas. É interessante, a Bíblia, em todas as traduções, você vai ver essas coisas. São 8 tipos de sinais, tá? É guerra, rumor de guerra, falsos cristos, falsos profetas, que são coisas um pouquinho diferentes. E nós podemos ver evidências internas da Escritura que tudo isso de fato aconteceu. É só não ler Atos dos Apóstolos, ler algumas cartas de Paulo, nós vamos ver que essas evidências internas, que a gente chama, isso de fato estava acontecendo, né? Então, o futurismo diz que isso tudo acontecerá no futuro, né? Então, por isso que quando o povo vê um terremoto, quando veio Katrina, agora recentemente nos Estados Unidos, a pessoa fica em pânico. Torres Gêmeas, quando aconteceu, né? 2001, né? Não. Sim, 2001. 2000. Terrível. Ano 2000, a virada do século. O pessoal ficou apavorado, é o fim do mundo. Muita gente vendeu coisa, mas foi uma loucura no ano 2000. Mas isso é antes, isso começou antes, começou em 70, né, lá nos Estados Unidos. Depois, em 95, o Deixados para Trás, meu Deus do céu, aquilo foi uma loucura. O Lindsay, que foi um dos autores da série, ele previu a volta de Jesus, né? Ele chegou a dar data para a volta de Jesus, e claro, né, obviamente, né, totalmente envergonhado, mas mesmo assim, Deixados para Trás vendeu 30 milhões de cópias, né? Eu me lembro, na igreja, Estevão, logo no início, na igreja, o pessoal veio com esses filmes, né? Era moda, nós tinha bibliotecas tem até hoje, mas tinha CDs, né? Tinha vídeos, né? Hoje não se usa mais, mas nós tínhamos na igreja para alugar, para emprestar para os irmãos, enfim. E aí me apareceram com aquela série Deixados para Trás, eu mandei tirar tudo na hora, tira esse negócio aqui, porque a primeira coisa que a gente tem que deixar para trás é os deixados para trás. Né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, porque aquilo ali é uma ficção. Desculpem, né? Aqueles que acreditam nisso, que estão aqui, nossa intenção é, evidentemente, estar aqui querendo confrontar o teu pensamento, mas é você abrir a tua ideia. Esses profetas do caos têm falado isso desde sempre, desde que começaram essa escatologia, com previsões. Agora estão dando previsões para a volta de Jesus também. Infelizmente, gente séria, gente que a gente tem relevância, está dando data para a volta de Jesus. Quer dizer, isso é loucura, né? Isso é loucura. Então, isso só pode advir de um ensino confuso, né? Eu vou dizer assim, uma exegese, uma hermenêutica muito complicada. Todas as escolas têm algum problema. Essas três perguntas, o problema é a apostólica. Essas 3 perguntas. O que já se cumpriu, então? A gente sabe que foi aquela dessa geração, não passará. A gente sabe sobre o que aconteceu no ano 70. Então, eu queria que deixasse um pouquinho claro o que aconteceu e o que vai acontecer. Porque, na perspectiva preterista parcial, muitas coisas aconteceram e algumas coisas estão por acontecer. Então, eu gostaria, pastor, assim, né, dentro ainda da interpretação de Mateus 24, das 3 perguntas, né, que os discípulos fizeram a Jesus. Então, primeiro, a gente entende que uma dessas perguntas já aconteceu. Quando acontecerão essas coisas? Jesus estava falando ali dessa questão da destruição de Jerusalém, né? Passaria aquela geração. Sim. E agora eu queria passar a bola... Deixa eu só... Sim, eu entendi. Tu quer agora, digamos que a gente comente o que falta, então, né? Isso. Acontecer.
Né? Deixa eu só complementar aqui, para não ficar tão no ar. Qual é os sinais ou coisas que Jesus disse que iriam acontecer dentro daquela geração? Falsos mestres, né? Falsos mestres, está cheio de texto, não vou detalhar agora, não temos tempo, que diz que tinham falsos mestres. Depois que Jesus morreu, se levantou gente, tinha um tal de Teudas, que Paulo teve um trabalhão com esse cara, né? Que terrível. Tinha depois os falsos profetas também, tá? Ora, guerra, nação contra nação, né? Então, guerras e pestes e fomes, isso tudo ocorreu naquele tempo, foi um tempo de muita turbulência. Toda a história, né? Inúmeros terremotos ocorreram, né? Tem detalhes históricos sobre isso, tanto na obra dos historiadores, como nos pais da igreja, como historiadores não hebreus ou não cristãos também, tem muito material, né? Então, se cumpriu, tem que ter algum relato para a gente saber se cumpriu ou não. Apostasia, falsos profetas, né? Por exemplo, o pessoal crê que a igreja, no final, ela vai ficar apóstata, né? Porque por causa de Mateus 24, né? 10, 12, né? Mas, na verdade, a gente vai ver que vários textos, Paulo advertiu que seus seguidores tomassem cuidado com os falsos profetas e com os apóstolos, né? Isso já existia, né? Então, Gálatas, Coríntios, a gente vê isso acontecendo. Amor se esfriando, né? Amor se esfriando. Então, muitos dizem, não, né, isso é agora o que nós estamos vendo, o que está acontecendo, crimes aqui, crimes ali. Então, pegam uma cena terrível do pessoal lá né, degolando as pessoas, que troço terrível, isso vem no nosso celular num instante, quer dizer, hoje nós temos um outro nível, as notícias correm de né, estamos interconectados de uma coisa fantástica, mas você já observou, apóstolo Estevão, que o que corre mais rápido é a notícia ruim, é a desgraça? Sim. Não é assim? As boas demoram mais para correr, né? Que dá ibope, né? As notícias ruins, né? É verdade. Então, quem não tem uma visão, uma cosmovisão, e olha só para o que está perto, ou só para notícias de jornais, ele não consegue compreender, né, que o mundo, na verdade, desde que Jesus, né, ressuscitou e ascendeu aos céus, a igreja começou hoje na terra, ele só tem melhorado. O mundo só tem melhorado. Então, um ponto que o pessoal se pega muito, quando Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Esse é um ponto que o pessoal diz, não, mas o evangelho ainda não foi pregado, depois que o evangelho for pregado que virá o fim. Só que é fácil nós, de uma hermenêutica simples, uma hermenêutica correta, porque nós temos que entender que a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a primeira regra hermenêutica. Quer dizer, textos fáceis explicam textos difíceis. Quer dizer, eu não posso pegar um texto difícil, sobrepujar um texto fácil que explica aquela coisa. É o contrário, o texto fácil de se entender sobrepuja o texto difícil. Eu falo isso, né, para os nossos alunos, para os nossos discípulos, que, cara, você quer estudar escatologia começando por Apocalipse, quer começar por Daniel, por Ezequiel? Não faça isso. Você precisa estudar a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. Depois, colocado o fundamento, depois você vai para os textos mais difíceis. São textos que têm uma linguagem tipológica, uma linguagem figurada, são vinculados ao Antigo Testamento, então é outra interpretação. Bom, então como é que o Evangelho foi pregado a todas as nações? Tem 4 textos, 4 versículos, que dizem que o Evangelho foi pregado, né? Só que as nações ali, que fala, que a gente lê em todas as nações, é a palavra grega oikomene, significa terra habitada, que os discípulos entendiam que era a dimensão do Império Romano da época. Então, o que Jesus estava dizendo, traduzindo de forma para os dias atuais, olha, quando esse Evangelho do Reino for pregado em todo o Império Romano, virá o fim. Foi o que aconteceu.
O ano 70, o evangelho tinha avançado de uma forma tremenda. Os 4 cantos, Paulo, Pedro e João e os outros 9 estavam a 1000. Quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, o evangelho se dissipou. Então ele foi pregado a todas as nações. Bom, isso a gente tem evidência interna e tem evidência nos outros evangelhos. Finalmente, o que falta? Bom, o que falta começa de Mateus 24, 34 em diante. Né? Muitos preteristas parciais pensam um pouquinho diferente. Creem que todo Mateus 24 se cumpriu. Mas isso é menos importante, porque cada linha escatológica tem suas pequenas variantes. O que importa é o seguinte: nós postulamos essa escatologia otimista, escatologia que nós chamamos de apostólica. Ela toma como base o preterismo parcial, né? E nós podemos ser pré-milenistas, veja o que eu estou dizendo, ou podemos ser pós-milenistas. Isso não interfere, né? A questão do milênio, ela de fato não interfere em nós sermos otimistas em relação ao final dos tempos. A diferença estaria a seguinte: o pós-milenista ele é mais otimista ainda que os pré-milenistas apostólicos, né? Então seria para a gente simplificar esse entendimento. Então o que falta acontecer? Bom, falta acontecer que Mateus 28 tem que se cumprir. A primeira coisa que falta acontecer. Tá? Segunda coisa que falta acontecer, Atos 3, 21 tem que se cumprir. O que é isso? Jesus é retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme os profetas profetizaram. Tem outros textos, mas fiquem com esses dois. Mateus 28, a grande comissão. Quer dizer, quando as nações forem discipuladas, né, quando todas as coisas forem restauradas, né, Jesus, então, tem liberdade para vir. Então, ele virá. E haverá um juízo final, haverá, obviamente, um julgamento final, etc., né? Haverá a separação, né, do joio do trigo, do bode, né, e das ovelhas. Obviamente, o pessoal, quando fala em preterismo, eu não gosto de usar muito preterismo, eu prefiro usar, Estevão, escatologia apostólica, porque o pessoal fala muito de preterismo, e você vai botar na internet preterismo, tem uma heresia chamada preterismo pleno. Eles postulam que Jesus já veio em 70 DC, não somente em juízo, mas corporalmente, e que tudo está feito. Entendeu? Então, isso é herético. Isso vai de contra os dogmas, vai de contra os concílios, né, protestantes, e isso nós não aceitamos. Isso é o hiperpreterismo. Então, os irmãos que estão aí nos escutando, vão para a internet, bota preterismo, cuidado, né? É o preterismo parcial. Essa é aceito no meio dos acadêmicos, é a doutrina mais equilibrada, né, que tem menos problemas, menos traves de interpretação, de exegese e de hermenêutica. Preterismo parcial. Então, a escatologia apostólica pega o preterismo parcial como ferramenta hermenêutica, e ele pode ser pré-milenista, né? E pode ser também pós-milenista. Não há problema nisso. Qual é a diferença? A diferença é que o pré-milenista acredita que, né, o mundo vai se desenvolver, o evangelho do reino, o evangelho está sendo pregado às nações, né? Acontece altos e baixos, acontece peste, acontece tudo, coronavírus, isso já teve outras, o mundo passou por ela, e cada peste dessa, cada praga dessa, cada coisa ruim que acontece, o mundo parece que liga uma chave. O Espírito Santo, com a sua igreja, faz com que ela prospere poderosamente, e o evangelho é cada vez mais anunciado. Isso nós temos visto. Então, basicamente, falta o discipulado das nações, né? E a restauração de todas as coisas, né? E a restauração de todas as coisas, que está em processo desde que Jesus foi assunto aos céus, né? Porque a Escritura diz que ele foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai. E tem pelo menos 3 versículos na Nova Aliança que dizem que ele aguarda. Veja só, muito importante nós entendermos isso. Jesus aguarda, Hebreus 9, 29 é um deles que eu estou me lembrando agora, que Jesus aguarda que
todos os seus inimigos sejam postos por estrada ou sob os seus pés. Então, isso ainda falta. Todos os inimigos ainda não estão sob os seus pés. Mas alguns vão argumentar, mas Jesus já não desceu ao inferno, já não venceu o diabo? Sim, o diabo está preso. Isso é verdade, para a gente entender de uma forma simples assim. Mas os demônios não. Você está me entendendo? É como se o Marcola, né, líder do PCC, lá não sei o que, Comando Vermelho, está no presídio federal e alguém dá um celular para ele, ele começa a comandar os seus aqui fora. As coisas ruins acontecem? As coisas ruins acontecem, mas o Marcola está impedido, de alguma forma, está com uma ação limitada. Né? Então, os demônios estão aí, eles agem, a gente que entende, né, e faz libertação, sabe como é que é isso, né? Apóstolos, eles agem, mas, na verdade, os inimigos estão sendo gradativamente postos debaixo dos pés de Jesus, e isso é um processo gradual. Jesus dá um exemplo numa parábola, diz o seguinte, que o reino é como o fermento que leveda toda a massa. Vai crescendo, vai crescendo. Ele dá o exemplo daquelas árvores, né, as árvores, né, da semente de mostarda, que é tão pequenininha, que plantada foi, vai crescendo, torna-se uma grande árvore que os passarinhos vêm e se aninham debaixo dela. Isso aí ele está dizendo que é o reino de Deus. Né? Ele também diz que o reino de Deus, é interessante que no reino de Deus o joio foi dado permissão para crescer junto com o trigo. Então não adianta nós queremos dizer que não teremos aflições. Jesus diz que sim. Né? Mas a grande tribulação futura que o pessoal pregou, isso não existe. Nós teremos aflições, mas Jesus venceu o mundo. A grande tribulação, na verdade o pessoal pega uma Bíblia que está escrito lá, Mateus 24, tem um título negrito, a grande tribulação. Aquilo foram os escritores que botaram. Né? Na verdade, até a gente falar que a palavra tribulação e aflição são as mesmas palavras no original, né? A mesma palavra no original. Sim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, eu quero só dar um resuminho aqui, o pessoal está nos acompanhando, obrigado a todo mundo que está aí conosco, ligadinho, né? Quanta coisa forte, né? Quanta coisa que mexe com um pouco dos paradigmas, mexe, como a gente falou no início. Mexe, não vai ser num tempo... Sim, aqui é muito pouco tempo para a gente falar sobre isso, mas vamos aqui gerando curiosidade, deixando algumas pontinhas da orelha, para isso. Verdade. Primeiro que... Eu repito, Apóstolo, vou deixar, pede para o pessoal botar o meu WhatsApp. Aqui, o WhatsApp. Já está o WhatsApp aqui do pastor. Por favor, não me liguem, eu não vou atender, mas eu vou responder o WhatsApp. Então, com certeza. O pastor vai responder. Tá aí, ó, vou destacar aqui, ó, aí. Então, pastor, queria, né, junto com todos aqui, queridos, né, dentro da escatologia apostólica, que tem uma linha preterista parcial, se crê que algumas coisas já se cumpriram, não acredita na grande tribulação, né, não se crê na grande tribulação, se entende que tribulação mesmo que aflição, se entende que Jesus falou naquela geração, se cumpriu no ano 70, muita coisa, mas não é que tudo aconteceu, não é que tudo já aconteceu, como os preteristas, você usou uma palavra, pastor, preterista total? Hiperpreterismo. Preterismo total. Preterismo pleno. Então, eles defendem que tudo já aconteceu. Não queremos dessa forma. Mas temos uma perspectiva, né, de vitória, do reino de Deus ser estabelecido. E tem que ter o conceito do reino, né? Tem que entender, talvez teria que fazer uma live só sobre o conceito do reino. Só sobre o conceito do reino. Todos os lugares. Ele vai se expandir. E todas as coisas precisam ser restauradas, né? Todas as coisas precisam ser restauradas. Sim. Então, dentro disso, nosso tempo é muito curto, nós já estamos aqui quase uma hora já falando. Então, eu queria perguntar algumas coisas, muitas dúvidas, pastor, né, que o pessoal tem, né, quero que o senhor possa tocar para nós aqui. Então, a pergunta, o Milênio já falou, né, falou que pode ter as duas perspectivas, né, pode. Que Jesus vem antes do milênio, depois do milênio. Então, sim, eu só expliquei, talvez, o que é o pós-milenismo, né, o pré-milenismo diz que o pré-milenismo apostólico diz que as coisas vão acontecer, o mundo vai ser, digamos assim, evangelizado, ou pelo menos de uma forma muito maciça, né? Vai ter joio, vai ter trigo. E lá no final, quando Jesus voltar, né, vai ser separado esse joio e o trigo, etc. Né?
Só que aí começaria o milênio, isso para o pré-milenista, ok? Começaria o milênio. Né? O pós-milenista acredita que nós estamos vivendo o milênio. Né? E quando Jesus vem, isso tudo que tem nesse intervalo, né, dessa era, está acontecendo, o evangelho está sendo pregado, está crescendo, está havendo restauração das coisas, né? Enfim, as nações sendo discipuladas e tudo mais. O Sete Montes, né? O Sete Montes é uma figura, de certa forma, disso. Tá? Isso aí. Basicamente, todo o Cunningham, lá né, do fundo, o que falou, talvez a primeira vez, o Loren Cunningham, da Jocum, foi talvez que falou a primeira vez, ele não falou o termo, ele falou o termo de áreas de influência, né? Isso, Sete Então, ele usa uma teologia pós-milenista para se alicerçar nisso, né? Exatamente o que o pós-milenismo diz, né? Que as coisas, né, o evangelho vai avançar de tal maneira que todas as nações vão estar, de alguma forma, com a cosmovisão cristã, e então, em determinado momento que ninguém sabe, né, nós postulamos isso, haverá sim um arrebatamento, mas ele não é secreto. Né? Essa é a pergunta que eu ia fazer agora, né? Então, já falamos e já dissemos que Jesus, ele vai vir novamente, ele tem a segunda vida de Jesus. Tem muita gente que está pensando assim, tá, mas peraí, Jesus já veio? Jesus vai vir? Não, então, já foi respondido, o pastor pode, inclusive, dissertar um pouquinho sobre isso, né? Mas, junto com isso, vai outra pergunta, então, pastor, e o arrebatamento como vai ser, né? Como que vai ser o arrebatamento dentro da perspectiva da escatologia apostólica? Sim, pois não. Então, só concluindo meu raciocínio anterior. Então, o pós-milenista, então, acredita que isso cresce, coisa e tal, em um determinado momento, que ninguém sabe quando, Jesus vem, visivelmente, né? E ali acontece tudo. Então, um novo céus e uma nova terra. Né? O pré-milenismo, né, histórico, né, eu chamo também apostólico, com algumas diferenças ali. Nós não cremos em tribulação, nem antes nem depois, a igreja passa, não passa. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, Jesus vem também visivelmente, não de forma secreta, uma vez só, e aí começa o milênio, onde os seus santos reinarão com Cristo durante o milênio. Então, são duas visões de milênio. Mas veja que a questão do mundo crescer o evangelho e a visão otimista para frente não muda, é a mesma. Ok? Bom, como será o arrebatamento? O arrebatamento, conforme os textos dizem, o texto da Bíblia que fala sobre arrebatamento, quer dizer, é o texto mais barulhento que tem. Trombeta, arcanjos. Né? Então, tem um pastor bem antigo, isso num livro eu li, eu não me lembro agora os nomes, eu vou citar só como exemplo para vocês entenderem. Então ele ia pregar sobre o arrebatamento secreto da igreja, e a esposa dele estava lendo 1ª e 2ª Tessalonicenses, coisa e tal, e o que tu vais pregar, meu amor? Vai pregar o que na igreja essa noite? Eu vou pregar sobre o arrebatamento secreto. Era um pastor bem conhecido, um mestre, né, das escrituras. E aí ela disse, tá, mas ali na Bíblia, quando fala em arrebatamento secreto, é o versículo mais barulhento da Bíblia, né? Como é que vai ser secreto? Então, queridos, não há arrebatamento secreto. Em Atos, capítulo 1, verso 7, por ali, 7, né, diz que assim como vocês estão vendo Jesus subindo nas nuvens, assim como vocês estão vendo, assim será a sua vida. Da mesma forma, visivelmente. Quer dizer, o dispensacionalismo, para poder encaixar a sua hermenêutica, né, na verdade, isso é por causa da profecia de Daniel, capítulo 9, das semanas que nós não vamos ter tempo de tratar disso aqui hoje, nessa live. Precisaria uma live só para isso. É por causa disso que eles jogam a última semana de Daniel para o futuro e dividem em 2 períodos, de 3,5, são 7 anos, então divide em 2 períodos de 3,5 anos. 3,5 anos. Então, Jesus viria, né, e depois voltaria de novo, viria secretamente para buscar a sua igreja, que ficaria num limbo aí, em algum lugar,
3 anos e meio, dependendo da corrente, ou 7 anos, tem os mesotribulacionistas, que entendem que Jesus vem no meio da tribulação. Tem umas variantes aí. Isso. Então, nós não acreditamos dessa forma, porque a Escritura diz que a vinda será, de fato, visível, e não tem espaço hermenêutico para se entender. Tem uns que pregam 3 vindas, uma vinda para a igreja, uma vinda para a igreja, outra vinda no meio da tribulação para os hebreus, para os judeus, e outra vinda depois para a consumação dos séculos. Tem isso, inclusive. É uma loucura. Então, queridos, a exegese que Jesus ensinou, que os pais da igreja postulavam, até o século XIX, quer dizer, até 100 anos, um pouco mais atrás, né, era uma escatologia otimista, né, onde o reino avança, né, as coisas, Jesus vai subjugando, os inimigos do Senhor vão se colocando aos pés deles, e um dia ele vem, um dia que a gente não sabe, totalmente não sabe. Será como os dias de Noé. Vem reinar com uma igreja que já reina, né, pastor? É importante esse conceito, né? Uma igreja. Exatamente. O conceito é o seguinte: como é que nós vamos reinar com uma igreja perdedora que tem que ser tirada de cena porque não conseguiu cumprir o propósito? Uhum. Isso não harmoniza, aquilo que eu falei antes. Quando você tira o versículo do contexto, é ruim, porque tu faz o que tu quer com ele. Quando você tira o capítulo do contexto, também é muito ruim. E quando você tira, né, um livro todo fora do contexto, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é fatalmente tirado fora do seu contexto, né? Nós não vamos ter tempo para detalhar isso, né? Qual é o verdadeiro propósito do livro de Apocalipse? E isso nós detalhamos nesse nosso livro que vai sair. Uma das coisas, né? Qual é o verdadeiro, né, propósito, né, do livro de Apocalipse? Então, assim, tem algumas perguntas aqui, né, muito assunto. Deve ter várias, eu não enxergo nada aqui, mas tudo bem. Não, mas tem umas perguntas que eu quero te fazer. Antes disso, queria que tu falasse um pouquinho, então, sobre o anticristo. Qual a perspectiva, né, apostólica, da escatologia apostólica sobre a questão do anticristo? E aí depois nós vamos aqui responder algumas perguntas aqui que o pessoal está colocando. Quem tem mais perguntas aí pode colocar, e nós já vamos para elas. Uma das perguntas desse novo livro, né, estaremos vivendo nos últimos dias, devemos esperar um governo de um futuro anticristo? Não. Aí tem vários detalhamentos sobre isso. Por quê, queridos? Primeiro, o pessoal liga anticristo, pensa que o livro de Apocalipse trata-se do anticristo. É o livro que fala do anticristo. Então, vamos primeiro quebrar esse paradigma. Anticristo não é falado. Apocalipse não tem anticristo. Não tem a palavra anticristo. Não fala de anticristo. Então o pessoal conecta a besta com o anticristo. Na verdade, os anticristos, onde fala de anticristo, sim, no Novo Testamento, mas nas cartas de João. 1 João 2,18, 1 João 2,22, 1 João 4, de 1 a 13, 2 João 1 a 7. Isso é o único lugar da Bíblia que fala de anticristo. E se a gente lê esses versículos, se a gente lê com olhos naturais, nós vamos ver naturalmente que João está falando de algo que estava acontecendo na sua época, com as igrejas que ele estava fazendo o seu apostolado. Se trata de um espírito, né? Se trata de algo que é contra Cristo. Olha um texto, né? Olha um texto, né? Apocalipse capítulo 13 fala da besta, que durante a maior parte da história da igreja foi ensinada como sendo o Império Romano, né? Da primeiro século. Apocalipse 17 fala de uma outra besta, que também durante a maior parte da história da igreja foi tida como sendo o imperador Nero, pessoalmente, uma besta, digamos assim, conceitual, né, institucional, e uma besta como sendo pessoal, né? Então, Império Romano, Nero. E esses são os entendimentos dos mestres, né? De todos os mestres, ou grande maioria dos mestres, antes de surgir o dispensacionalismo, né, futurista.
veja só, o anticristo, né, e a ideia é que a sociedade está caminhando em direção de uma completa corrupção, e o possível líder mundial, Macron, né, outro dia, né, alguém estava me questionando sobre o encontro do Papa com Macron e coisa e tal. Eu recebo muitas coisas desse tipo, muitos vídeos e perguntas, né? Então, vejam só, há assim, uma coisa tremenda, o pessoal consegue encaixar a tipologia bíblica dentro de algumas coisas que estão acontecendo. Então, fala assim, chip, fala em marca da besta. Bom, são outros assuntos que nós vamos esclarecer nesse livro, mas anticristo só fala nas cartas de João e se refere àquelas pessoas, né, que João via que estava acontecendo lá dentro da igreja. E como nós vemos hoje em dia, o espírito do anticristo ele existe, mas é um espírito, não é um indivíduo. Entende? Aí vale uma observação importante. O que aconteceu com a Reforma Protestante de 1517? Eu brinco quando eu explico isso. O pessoal pegou, estava lavando o neném, estava todo sujo, lavou o neném, a água ficou suja, e quando foi jogar fora a água, jogou o neném fora junto. Explico. Lutero restaurou a graça, coisa e tal. Não vamos detalhar a obra tremenda que foi, né, a restauração que aconteceu ali na Reforma Protestante. Mas o que aconteceu com isso também? Aconteceu com isso que eles ficaram tremendamente em cisma, os reformadores, não só Lutero, com a Igreja Católica, e começaram a dizer que o Papa era a besta, né? E começaram a afirmar isso e tentar colocar isso como interpretação, que isso estava acontecendo, devido a toda aquela cosmovisão, todo aquele conjunto de coisas que estava acontecendo no momento. O que acontece aí? Então, lá por 1585, um pouquinho depois da Reforma, a Igreja Católica ela faz uma contra-reforma. Ela estabelece a ordem dos jesuítas. E o que é a ordem dos jesuítas, apóstolo Estevão? São os caracânicos, são os teólogos da Igreja Católica. E um jesuíta, Ribeira, chamado Ribeira, espanhol, ele faz um tratado na época de 500 páginas, jogando os eventos de Mateus 24, Daniel 2 e capítulos 4 a 19 de Apocalipse para um futuro distante, porque o catolicismo precisava criar uma escatologia que protegesse ou fosse contra a reforma o que os protestantes estavam dizendo. Não sei se eu me fiz entender. Havia Sim. uma desconfiança muito forte, uma pregação dizendo que o Papa era a besta. Né? Ou seja, então, a escatologia que tem foi criada para uma defesa da Igreja Católica. Isso, né? Exatamente. Isso é o primórdio. Né? Não foi assim uma explosão, mas é o primórdio. A primeira vez que se tem um tratado, 500 páginas ele escreveu, esse teólogo católico, né, jogando esses eventos, fazendo uma teologia, digamos, é a primeira vez que se tem um escrito, assim, de volume, foi 1585, é Francisco Ribeira, é um teólogo jesuíta que viveu na época, escreveu isso. Depois, os escritos deles ficaram 300 anos esquecidos. Um cara lá em Maitland, ele achou aquilo e resolveu editar aquilo, botar aquilo para rodar, digamos assim. Em 1826, isso. Né? Então, nós estamos falando de 1585, 1826. E por isso que em 1830, né, o Edward Irving, muitos já ouviram falar desse nome histórico, um homem da história da igreja assim, tremendo, escocês, ele traduziu isso para o inglês. E foi parar nas mãos nada menos do que Darby em 1830. Né? Então, essa é a origem do dispensacionalismo moderno. Claro, houve alguns avanços ali para frente,
e que se propagou nos Estados Unidos no pós-guerra, assim, de uma forma tremenda, e através do Seminário Teológico de Dallas, onde o cara, aquele grande teólogo, o Scofield, né, ele era dispensacionalista, ele difundiu essa teologia na Bíblia de estudo de Scofield, né? E na carona deles, no movimento... Lembra disso? Bíblia de estudo de Scofield. É muito famosa, 10 mil notas, é uma coisa tremenda, uma das primeiras Bíblias de estudo. Então, todos os seminários, ou a maioria dos seminários, não vou chamar todos, tinha essa Bíblia como referência, formavam seus pastores ali. Então, imagina como isso impregnou na mente do pessoal. Né? E sabe que dá para a gente fazer um paralelo ao que aconteceu pós-guerra, da depressão, da melancolia do pessoal, com aquilo que, de certa forma, estamos vivendo hoje, né? Por exemplo, especialistas estão dizendo que o ano que vem vai ser um ano bem complicado emocionalmente, pelas perdas, pelas dificuldades, né? Vai ser um ano assim, para as pessoas, né? Empresários, enfim, profissionais, devido à dificuldade da pandemia que nós estamos vivendo. Por isso que é tão fácil, tantas guerras, tantas dificuldades aconteceram no mundo nesse período, que é mais aceita essa escatologia futurista, escatista, né? Até porque a gente responde ao medo, né? Algumas pessoas respondem ao medo de uma forma mais fácil. Então, a gente Mas é uma coisa maluca, né? Porque eu encontro uma razão para minha dor, né? Na verdade. Não, a coisa vai ficar ruim para pior mesmo, então é assim mesmo. Quer dizer, a gente vê muitos pastores falando isso. Evangelho, esse é o próprio evangelho da desesperança. Eu sempre falo o seguinte, pastor, para que nós vamos pregar que nem a base de conquistas de cidade, de transformação de culturas, se a gente vai entregar tudo na mão do anticristo? Não tem lógica isso, né? Não tem lógica. Não tem. Se a gente vê a Bíblia, sempre fala de uma perspectiva apostólica, de avanço, de rompimento, de crescimento, de manifestação do reino e transformação cultural. Até porque apóstolos... Eu vou dar um exemplo bem presente. Me permita, Estevão, vou dar um exemplo bem presente. Todos que estão aí assistiram Descendo, tanto presencial como agora na live, nas lives. 6.500 conversões pela internet. Coisa tremenda. E, Estevão, se os líderes do Descendo acreditassem que entregar tudo para o anticristo, eles estão impartindo para o pessoal e para as nações? Com essa força, com essa garra? Claro que não. Fica meio assim, né? Fica meio... eu prefiro sempre focar naquilo que Jesus disse, né? Restaurar todas as coisas. Sempre digo, nós amamos a volta do Senhor, não há dúvida, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Temos toda a expectativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê Atos 3:21, que o pastor comentou, que todas as coisas precisam ser restauradas. Então, se a gente quer que o Senhor volte, eu sempre digo isso. Então, vamos concentrar na restauração de todas as coisas. Pastor, para a gente ir para a parte final aqui, daqui a pouquinho eu tenho reunião, então, tem umas perguntas aqui, né? Muitos, aqui o Alif Lopes, obrigado, Alif, pela pergunta. Ele pergunta assim: muitos líderes usam o argumento de que a igreja ainda não está sendo perseguida porque não está cumprindo o seu papel. Dentro da visão preterista parcial, isso é uma verdade? Ou, desculpa, é uma inverdade? A igreja não será perseguida com a aproximação dos fins dos tempos? Então, pastor, a bola é contigo aí. A bola é o seguinte, tá bem. Perseguição sempre haverá. O próprio texto que eu citei antes, 2 Timóteo, capítulo 3, fala em perseguição. E lá no final do texto fala que eles não irão adiante, não terão sucesso. Na verdade, as perseguições sempre é o espírito do anticristo. Ele está, compreende? À medida que o evangelho cresce, tem oposição. As portas do inferno. Nós temos que se lembrar desse texto que Jesus fala para os seus discípulos em Cesareia de Filipe. A primeira vez onde é falado o termo igreja, eclésia. Isso é muito contundente, isso é muito especial. Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, isso não quer dizer que não haverá perseguição. Haverá, mas não prevalecerão. Entende a diferença? Haverá. Em qualquer momento haverá. Se levantar um líder cristão ali na frente, o espírito de anticristo vai pegar alguém e vai se levantar contra. Nós estamos vendo isso na nossa política hoje em dia. É muito fácil até de exemplificar.
Mas isso não significa, de hipótese alguma, que o reino não está avançando, que a restauração não está acontecendo, né? Então, onde a luz vai, as trevas têm que sair, né? Então, o joio foi dado permissão para crescer junto com o trigo. Agora, numa plantação, que Jesus está exemplificando naquela parábola, tem mais trigo ou tem mais joio? Essa é a pergunta que deve se fazer. Obviamente que tem muito mais trigo. Mas Jesus disse, o joio vai crescer no meio. Eu sempre gosto de falar, pastor, que o reino, né, quem trouxe esse conceito até foi o Dr. Miles Monroe, né? Ele dizia, o reino é um território, né? Ele falava dessa forma. E o que é o reino? Onde Jesus reina, é o seu reino. E a gente sabe que é uma disputa de território. Então, como que não vai haver batalha em um território onde o pecado dominava, onde as trevas dominavam, e agora o reino está chegando, né? Não só a igreja é embaixadora do reino. É claro que vai haver batalha, vai haver perseguição, como muitos chamam. Claro que vai haver. Por quê? É fácil essa pergunta. Quando tu vai pregar o evangelho no teu trabalho, existe um tipo de perseguição ou não? Quando tu vai pegar o evangelho na universidade hoje, então, para piorar, tem perseguição ou não tem perseguição? Ou no monte do governo, ou no monte da mídia? Então, pessoal, qualquer lugar. A gente está tomando um território, há uma perseguição. Na verdade, a gente sabe que a igreja nunca foi tão perseguida como hoje em muitas nações. Há um confronto. Sim. Mas, porém, eu gosto muito daquilo que o Harold Hebler fala no seu livro, né? Que ele diz que hoje temos mais cristãos salvos na terra do que todos que já foram para o céu, né? Ou seja, né, cada vez mais a gente está vendo o reino avançar. Mas isso é a última pergunta, por isso que eu não quero tocar nesse assunto. Pastor, outra pergunta aqui é, e sobre a marca da besta, qual a visão apostólica? Essa levaria muito tempo, né, para responder. Não, essa aí precisa um pouco de exegese, de hermenêutica, mas entender como é que foi escrito, entender historicamente a questão, a interpretação do livro de Apocalipse, né? O que é a marca da besta, né? Para ser bem objetivo, tá? A marca da besta, na verdade, é a marca de Nero, porque Nero é a besta, né, na visão apostólica. O que é a marca de Nero? É que você só pode comprar se você tivesse o dinheiro romano. Está escrito 666. Em outras palavras, que é Nero César. E do alfabeto hebraico, transformando as letras do seu nome, Nero César, dá os algarismos 666. Né? Isso tem todo no meu livro até eu trato desse aspecto. Tem um detalhamento desse aspecto aí. Então, essa é a marca da besta. Agora, não se preocupe com a marca da besta. A gente deve se preocupar com a marca de Cristo, a marca de Cristo, que é o Espírito Santo, né? Que o mesmo Apocalipse que fala da marca da besta, também fala da marca de Cristo, né? Então, pessoas falam, a marca da besta, vão me botar um chip, eu não vou querer mais chip. Querido, chip, né? Já temos em qualquer lugar, todo mundo tem um chip hoje, é só pegar o seu celular, você já está rastreado. É isso aí. Não tem, se fosse muito por mais isso... do que as pessoas imaginam, né? Muito mais, né? É verdade, né? Mas é isso, sendo bem objetivo, tá? É isso que eu falei. E para se aprofundar, temos os livros, né? Então, né, pode aproveitar. Chama o pastor no WhatsApp aqui, você vai saber como comprar, né, o livro que ele já tem, o que está lançando em poucos dias também, você vai ficar por dentro mais a fundo desses assuntos. Outra pergunta, pastor, e as bodas do Cordeiro? Rapidamente aí o senhor pode responder. E as bodas do Cordeiro, né? Essa é a pergunta. As bodas do Cordeiro. O Lairton Angel. Olha, querida, as bodas do Cordeiro é aquilo que nós aspiramos e esperamos com ansiedade, né? Isso vai acontecer, né? Quando Jesus vem, de fato, né? E no encontro dos ares, né? Fala nesse encontro, os que estão vivos, né? Serão arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, eu estou falando do arrebatamento, mas em seguida a isso vai acontecer as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento. Então, nós somos a noiva, Jesus é o noivo, isso ainda vai acontecer, com certeza. E nós ansiamos por isso, e a noiva tem que estar preparada. O que é a noiva preparada? É a noiva vencedora, conquistadora, que cumpre com o propósito. Né? Lembre-se que o reino de Deus é vou falar melhor, o reino davídico é um paralelo do reino de Deus. Isso aí. Né?
Nós precisamos entender disso. Por isso que Davi foi dito como homem segundo o coração de Deus. Em seguida temos um livro, Geração de Davi. Viu, pastor? É? A Academia Apostólica está lançando em seguida um livro chamado Geração de Davi, que é um paralelo à Geração Apostólica. Então, só para deixar aí a... Maravilha. Maravilha. Pastor, para nós encerrar aquela pergunta maravilhosa, né? Aquela pergunta de $1 milhão valendo. O mundo está piorando ou melhorando? Então... Essa é muito fácil. Essa não precisa teologia. É só a gente buscar na história. Apóstolo Estevão. Sim. Mas eu vou deixar com o senhor aí. O senhor responde, pastor, tá. aí. Tá. Quem tiver dúvida sobre isso, me chama no WhatsApp, eu vou mandar um material fantástico sobre isso, tá? Porque são muito gráficos e história, e eu estou falando de história de gente que não é cristã, de cientista, pesquisador. Tem um cara nos Estados Unidos, Steven Pinker, o cara é pós-doutor, PhD, o que você pode imaginar em neurociência, e ele escreveu um tratado, um livro de, acho que é quase 600 páginas, provando, por A mais B, que o mundo melhorou. Né? Mas como ele é ateu, ele prova, por A mais B, por questões científicas, evolução da humanidade como homem, não a evolução da espécie, mas a evolução da raça, inteligência, e ele faz um tratado fantástico, cientificamente falando, Steven Pinker, né? Ele deve ter uns 65, por aí hoje, né? Ele é um mestre em Harvard, tá? Se você botar no Google, você vai achar isso. Eu tenho o livro dele em inglês, tá? Esse livro, ele prova por A mais B, através de gráficos, ele faz uma análise de diversas áreas humanas, fomes, mortalidades, guerras, né, pobrezas, né, a parte de educação, enfim, inúmeros índices. Né? E ele chega à conclusão que o mundo melhorou. Só que ele deduz que é por causa do próprio homem, né? Porque ele é ateu. Então, um autor brasileiro que está fazendo o livro comigo, o César, fez um livro de 500 páginas, na verdade é um e-book, né? Inclusive usando textos do Steven Pinker, mostrando que a evolução, que ele diz que é por causa do renascentismo, ele usa muito a questão do renascentismo na Europa, né? Como evolução, né? Que o mundo melhorou. O César escreveu um livro de 500 páginas, dizendo, usando até textos dele, dizendo que a evolução desde Cristo até agora é por causa do avanço do Evangelho. Né? Tá, isso são obras. E eu tenho pesquisas também, pesquisas científicas, né? E de outros institutos mostrando os índices, né? Que era a mortalidade há 200 anos atrás, vamos chegar a 200 anos atrás, o que era a fome, a mortalidade infantil, que eram as guerras, as mortes por guerra. Entendeu? Quase não tem guerra hoje. Mas tem alguns conflitos. Né? Então, é que a gente tem que sair de olhar para o nosso pé, para o nosso estado, para o jornal, né? Ou só notícia ruim, como eu falei antes, né? A gente tem que abrir a visão para o mundo. Desde que aqueles 12 lá, né, na Galileia, lá começaram um movimento. A coisa, querido, só revolucionou, só avançou, e Deus tem cumprido o seu propósito na face da terra. Queridos, o mundo só tem melhorado. Eu vou só dar só um detalhe, Estevam. O mundo só tem melhorado. Eu queria ver se as irmãs queriam ter nascido há 100 anos atrás. Essa pergunta eu sempre faço também. Façam uma análise, irmãs. Como vocês viveriam 100 anos atrás? Ele diz no seu livro, né, que mais de 200 mil pessoas se convertem todos os dias hoje. Né? Ele fala no seu livro. Na China, mais de 20 mil conversões a Cristo por dia. Na América Latina, sim, são 35 mil. Está falando do Weber, né? Então, ele fala sobre isso no seu livro, né? Ou seja,
cada dia está melhorando, né? As pessoas estão vivendo mais, sim. estão não é só melhor. Um avanço do Evangelho. Quando eu falo a melhora, não é só um avanço do Evangelho. Eu falo uma melhora em todas as áreas. Claro que temos muito a fazer, evidentemente. Não Mas é um ingênuos. paralelo, né, pastor? Porque a gente, quando estuda, a gente percebe muito claro, falamos noutra live sobre isso também, que quando o evangelho cresce num lugar, as nações crescem. Tanto que a gente tem os 1000 anos de trevas, né, que a gente fala da história, do ano 300 a 1300, onde o evangelho não teve nada de significativo, e também, então, naturalmente, o mundo não teve nada de significativo. Então, quando o evangelho em um lugar, os princípios do evangelho são pregados, naturalmente vai desenvolver. Querido, nós precisamos chegar ao fim dessa live, infelizmente, tá demais, foi demais, né? Então, acho que nós vamos ter que, daqui uns dias, ter um bis aí, né? Falar, quem sabe mais, mas tem aqui todos os, né, todas as redes sociais do pastor Luiz Henrique, você pode... Vai ficar salvo essa live, né, Estevão? Sim, vai ficar salvo tanto aqui na fanpage do Centro Apostólico, também vou colocar no meu canal no YouTube. Todos podem acompanhar as lives que estão acontecendo, uma melhor que a outra. Então, eu queria que tu fizesse as considerações finais, pastor, já estou te chamando de apóstolo, né? Pastor e mestre, e obrigado. Eu sou meio avesso a títulos, tá? Eu sou meio avesso a títulos. Outro dia me perguntou, como é que eu lhe chamo disso, daquilo? Eu digo, me chama de Henrique. Eu sempre digo que o único que a gente não pode perder é servo, né? Servo tem que ser servo. Exatamente. Me chame de irmão, me chame de Henrique, que você não vai errar nunca. Nunca vai errar. Eu vou encerrar contando uma história, que é uma pequena história, para não perder muito tempo, que é um testemunho real, o apóstolo Estevão, meu amigo Estevão. E vocês que estão nos assistindo aí. Eu não vou dar nomes, vou preservar a pessoa. É lá do Pará, daquelas bandas lá. 20 anos. 20 anos. Esse rapaz acreditou tanto nessa escatologia que ele foi ensinado na igreja dele, lá naquele interior, naquele lugar, talvez sem muita informação. Ele acreditou tanto nisso, queridos. Ele não tinha medo de perder a salvação. Mas ele acreditou tanto nisso que ele desistiu de estudar, desistiu dos seus sonhos, ele desistiu de buscar uma vida melhor, né? De se casar, de estudar. Isso eu estou contando uma história real, um testemunho real. Com 20 anos, até os 40 anos de idade, onde ele, né, agora, 2 anos atrás, recentemente, ele tomou conhecimento de uma outra realidade. O Espírito Santo soprou, acho, sobre a vida daquele homem. Deus teve misericórdia dele, ele abriu seus olhos. Não para ser salvo, porque ele era um crente piedoso, fiel, né? Tudo que você pode imaginar de um cristão hoje em dia. Só que um cristão para baixo. Alguém que não via motivo, né? E entrou nesse engano terrível durante 20 anos e tomou contato com uma escatologia apostólica. Meu Deus, esse homem simplesmente abriu a sua mente, abriu o seu coração, começou a pensar, voltou a estudar, está pensando. Graças a Deus que deu tempo, né? Ainda dá tempo, 40 anos, dá para fazer muita coisa. E hoje está vivendo uma vida liberta de dogmas, né, que podem trazer menos visão de futuro que a gente pode imaginar. Então, nós temos tido o nosso encargo de divulgar uma escatologia otimista e um evangelho da esperança. Amém. Né? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, meu amigão. Aqui, ó, mais uma vez, a obra do pastor. Eu que agradeço, Estevão. Luiz Henrique, Escatologia Apostólica, está saindo um novo livro. Estaremos vivendo os últimos dias. Fique aí conectado. Compra, querido, vale a pena. Estude, pelo menos estude. Se você que está nos ouvindo não quer abrir a tua mente, tranquilo, nós não estamos aqui para dizer que somos donos de toda a verdade. Né? Quem convence é o Espírito Santo. Nossa função é pregar. Então, por favor, apenas, pelo menos estude, pelo menos tenha uma nova perspectiva, veja de um ponto... Seja um bom bereano.
seja um bom bereano, ótimo, né? Ninguém está aqui para dizer, olha, o que nós estamos falando, você tem que acreditar e pronto. Não, nós estamos trazendo uma proposta que a gente estudou, que a gente se identifica, né, que trouxe paz ao nosso coração, porque eu confesso, pastor, e todos que nos ouvem, quando eu ouvi a antiga perspectiva apostólica, eu confesso, saía dos cultos com o meu coração apertado, né? Saía assim tão triste, mas como tudo isso, cada vez as coisas vão piorar. E quando eu escuto, né, quando eu escutei, quando eu estudo essa visão de escatologia apostólica, né, triunfante, que vai triunfar, né, que o evangelho, o reino vai triunfar, traz uma paz, traz uma certeza que nós vamos avançar como igreja, que Deus nos chamou para trabalhar junto com Ele, ser protagonistas, ser apostólicos de fato, né, e trazer uma transformação. Então, pastor, muito obrigado, querido, não tem palavras para agradecer, Deus abençoe todos que estiveram conosco. Vou dar vontade de dar tchau aí para todo mundo, pastor, dar tchauzinho para todo mundo. Tchau, queridos. Eu respondo as perguntas com calma depois, tá? Isso. Se quiserem, fiquem à vontade. Então, pode até fazer aqui, pode chamar o pastor no WhatsApp, né? Já colocamos, eu vou colocar de novo aqui o WhatsApp do pastor. Bota lá no WhatsApp, daí. Aqui, ó. Tá aqui, tá destacado na tela. Então, né, pastor Luiz Henrique, 51-981-14-8802. Então, 51-981-14-8802. WhatsApp do pastor Luiz Henrique, você pode perguntar para ele, você pode mandar bastante pergunta, que ele ama falar sobre isso. É um imenso prazer de fazer, estar auxiliando os irmãos. Obrigadão, pastor, mais uma vez, foi muito... Agradeço, Estevão, graça e paz. Um abraço para a turma aí toda, tá? Obrigado. Saudade aí, tá bom? Temos que fazer um seminário de escatologia aí. Isso aí. Esse ano que vem, né? Vamos marcar, sim. Benção, obrigadão. Então, querido, você que nos acompanhou, essa live tremenda falando sobre este assunto de escatologia apostólica, obrigado pela tua presença. Queria te pedir, se você ainda não compartilhou, querido, compartilha aí, né? Dá o teu like, dá o teu joinha, né? Enfim, você pode estar de alguma forma nos ajudando a promover essa live através de compartilhar. Deus abençoe a todos. Quero lembrar, amanhã, aqui às 18 horas, na live do Centro Apostólico de Pelotas, vamos estar com o mestre Diego, falando um assunto muito interessante, porque alguns são chamados de mestres. Nós vamos falar sobre este assunto. Jesus, na verdade, ele condena chamar alguns homens de mestres, e depois nós temos em Efésios 4:11, falando que o Senhor deu o dom de mestre a alguns. Nós vamos amanhã entender bem claro, biblicamente, como isso acontece. Então, amanhã, 18 horas, você não pode perder. Na quinta-feira, a profeta Liana vai estar conosco, falando de coaching ministerial. Também vai ser uma live extraordinária. Você não pode perder as lives dessa semana. Ontem, apóstolo Ricardo, hoje tivemos o mestre Luiz Henrique, amanhã o mestre Diego. Então, só assunto tremendo aqui que nós estamos compartilhando. Então, Deus abençoe você, um forte abraço. Até amanhã, 18 horas. Tchau!